Bom dia, meu fofucho. Bom dia, minha fofucha. Hoje já é quinta-feira, dia 3 de dezembro. Olha só, quase na hora do Papai Noel chegar, hein? Hoje nós vamos para a nossa primeira aula com matemática e nós vamos ver medidas de tempo. Olha lá, é isso mesmo, turminha. Nós vamos trabalhar com o relógio. Então, antes de mais nada, coloquem a data de hoje aí, dia 3/12. E olha só, nós temos o quê? Um recurso multimídia. Vocês perceberam que nós temos um recurso multimídia. Então, se vocês entrarem lá no Piaget mais digital, vocês vão observar o quê? Que nós temos medidas de tempo. É um joguinho para você brincar e para facilitar a compreensão do relógio, certo? De como utilizar o relógio. Então, quando as crianças foram comprar os pães, eles ainda não tinham saído do forno. Enquanto eles estavam esperando, Otávio e Marina perceberam que lá na cozinha havia um padeiro preparando rabanada. Rabanada é um doce de pão de trigo em fatias que, depois de molhados em leite, vinho ou calda de açúcar, são passadas em ovos e fritas ou assadas. Esse doce, a rabanada, ele é muito saboreado na época de Natal, nas ceias de Natal. E aí, vamos integrar com geografia agora? Otávio e Marina ficaram admirados com o trabalho do padeiro manuseando os ingredientes para a fabricação das rabanadas. Vocês sabiam que eu preparo rabanadas com pão amanhecido? Você sabe o que é pão amanhecido? Não? Pão amanhecido é quando a gente compra o pão hoje e vai comer só amanhã. Pão amanhecido. Ele amanheceu. Então, olha só, é verdade. Minha avó também. Ela disse que que muita gente joga fora esses pães porque acha que eles estão velhos. Imagina só, turminha, jogar pão fora? Nossa, sempre tem pão amanhecido em casa. Preciso aprender a preparar rabanadas. E aí, você já comeu rabanada? Gostou? Não gostou? Nunca comeu? Então, ao conversar com o padeiro, as crianças lembraram-se de quê? Assim como você, elas estão estudando em geografia sobre o lixo. Então, elas se lembraram de quê? Do lixo. Vamos ver o que lembra esse tema? Olha só, esse pão amanhecido aí que foi jogado fora, ele é considerado um lixo industrial ou doméstico? E aí o padeiro contou para as crianças que na padaria tomam muito cuidado com o desperdício de alimentos e que eles buscam cada vez mais diminuir a produção de lixo. A gente estudou já essa semana em geografia sobre isso. Então, nós podemos dizer que a padaria está realizando ações o quê? Completa aí. E você e a sua família se preocupam com a sustentabilidade? Vocês adotam hábitos sustentáveis? Nós já conversamos sobre isso também na aula de geografia. E ó, se você prestar atenção, a resposta está nessa questão número 3, hein? Número 4. Um hábito sustentável de que você já conhece é a separação correta do lixo. Esse hábito é muito importante, pois cada tipo de resíduo tem um tempo de decomposição. Você, meu fofucho do terceiro ano A ou do terceiro ano B, minha fofucha do terceiro ano A ou do terceiro ano B, sabe quanto tempo o papel leva para se decompor? Não? Então é hora de você pesquisar e anotar aqui embaixo. E agora sim, nós vamos entrar nos diferentes tipos de relógio. Enquanto Otávio e Marina iam até a cozinha da padaria, Anita continuou aguardando a fornada de pão.
pães quentinhos. Ela percebeu que havia um relógio perto dos cestos de pão, que marcava a hora da próxima fornada. Aí ela fala que ela aprendeu no segundo ano que esse é um relógio de ponteiros, mas que ela ainda não sabia ler as horas nele. É fácil, vou te explicar. O ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande, os minutos. Anita ficou olhando para o relógio a fim de entender o que o senhor Joaquim tinha acabado de explicar. Vamos ver se você entendeu? Olha só esse relógio. Esse ponteiro pequeno aqui está marcando o quê? Horas ou minutos? E o ponteiro grande? Horas ou minutos? Conforme o seu Joaquim explicou, o que você responderia para mim? Quem é horas e quem é minuto? Escreva aí. Mas como eu leio horas que não são inteiras? Como sei quantos minutos se passaram? Olhe, este relógio que comprei para minha filha. Olhe este relógio que comprei para minha filha. Os minutos são os números brancos e que estão sobre a parte vermelha. Eles são contados de 5 em 5 a partir do 1. Olha lá, lembra que a Pro falou que é a tabuada do 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, um ponteiro grande, quando está em um desses números aqui, são os minutos. Então, observem bem. Com a explicação do senhor Joaquim, Anita conseguiu ler as horas do relógio que ele comprou para a filha dele. Vamos ver se você também vai conseguir? Ah, tenho certeza que vai. Olha só, o ponteiro das horas, que é o ponteiro pequeno, está em qual número? Coloca o número aí. E o ponteiro dos minutos, que é o grande, está lá no número 2. Ele está marcando quantos minutos? Lembrando que os minutos nesse relógio está marcado de números brancos. Então, quantos minutos está o ponteiro de minutos? E aí, se eu fosse ler esta hora, que hora seria? Lembrando que primeiro vem as horas e depois os minutos. Por exemplo, 4 horas e 25 minutos. 2 horas e 10 minutos. 10 horas e 15 minutos. E aí, que horário está marcando esse relógio? Anota aí. A Anita queria saber quanto tempo faltava para a fornada dos pães ficar pronta. O senhor Joaquim então mostrou a ela o seu relógio e perguntou-lhe a hora que estava marcando. Aí ela fala que ela aprendeu a ler as horas no relógio digital no primeiro ano. O número antes dos 2 pontos, olha só. O número antes dos 2 pontos, ele indica as horas. E depois dos 2 pontos, os minutos. Então, você vai escrever que horas são aqui. E eu quero que você também escreva o seguinte, prestem atenção. Quando a gente tem lá, tá vendo que aqui eu tenho um PM? Significa que essa hora é a tarde. Se tivesse um AM, seria manhã. PM passou do meio-dia. Quando a gente chega no meio-dia, a gente fala 12 horas. Eu posso ter um relógio aí na minha casa que está marcando 13 horas. 13 horas é igual a 1 hora da tarde. Aí eu coloco 1 p.m., 1 hora da tarde. 14 horas, eu continuo, ó. 1 hora, 2 horas. 15 horas é 3 horas. E assim vai. 16 horas, 4 horas. 17 horas, 5 horas. 18 horas, 6 horas. 19 horas, 7 horas. 20 horas, 8 horas da noite.
Então, eu tenho que prestar atenção. Quando tem esse PM, significa que passou do meio-dia, já está à tarde. Combinado? Então, olha só. Nesse relógio, nós temos marcado aí 3 horas e 25 minutos, certo? Já estou ajudando vocês nessa daí. 3 horas e 25 minutos. Ou eu poderia dizer que ele está marcando o quê? Se passou da PM, se já é PM à tarde. Você coloca aí, é 14 horas? É 13 horas? É 15 horas? Presta atenção na explicação que eu dei agora, hein? Então, você percebeu? Em um relógio de ponteiros, as horas são marcadas pelo ponteiro pequeno e os minutos pelo ponteiro grande. Já em um relógio digital, como esse da página 57, os números antes dos 2 pontos indicam as horas e depois dos 2 pontos indicam os minutos. É muito importante você saber a hora de ponteiro, né? Então, a Anitta fala que ela aprendeu no 2º ano que após o meio-dia, olha lá, posso representar as horas de 2 maneiras diferentes. 3 horas e 25 minutos ou 15 horas e 25 minutos. Então, 3 horas é a mesma coisa que 15 horas. Isso mesmo, Anitta. Como um dia tem 24 horas, podemos ler as horas de 0 horas até 24 horas. Para isso, depois do meio-dia, podemos somar o número 12 às horas que aparecem no relógio. Em alguns relógios digitais, quando os números são de 0 a 12, ó, o que a Pro acabou de explicar, normalmente aparecem as siglas AM ou PM para indicar, respectivamente, antes do meio-dia ou após o meio-dia, certo? Então, agora a gente vai verificar a sua compreensão. Para ver se a Anitta aprendeu mesmo a ler as horas do relógio com ponteiros, o senhor Joaquim mostrou a elas as horas no relógio digital. Olha só, 5 horas. E ele pediu para ela registrar com ponteiros. Então, aqui você vai desenhar o ponteiro pequeno, que indica a hora, no número 5, e o ponteiro grande, olha só, aqui é 00. Então, ele tem que estar no 12 para representar a hora. E aí, aqui embaixo, você vai escrever por extenso das 2 formas, tá? Como está aqui, 5 horas, e como eu falo essa hora depois das 12 horas. Como que seria o número 5 à tarde? 12, 13, 14, 15 horas, 16 horas, 17 horas? Vamos prestar um pouquinho de atenção na explicação que eu dei lá na frente. A mesma coisa aqui. Nós temos 8h15 AM, 8h15 da manhã. Como que eu vou representar este horário? Ai, Pro, eu não sei fazer os 15 minutos aqui. Olha lá no relógio que o seu Joaquim mostrou, certo? E aí nós entramos no mundo digital, aprendendo as horas por meio de um jogo. Então, enquanto aguardavam a nova fornada de pães, o que a Anitta fez? Ela pegou no seu celular um joguinho. Que horas são? Então, que tal você também brincar com esse jogo e descobrir o quanto você sabe ler as horas em um relógio de ponteiros? Isso é bom, turminha, para a gente ir treinando, tá? Então, olha só. Você vai começar pelo nível mais fácil e vai avançando até conseguir chegar no nível difícil. Então, veja abaixo uma das questões do jogo. Que horas o relógio está marcando? Olha só, 3h20? 3h30? 4h25 ou 3h25? Coloque a sua resposta aqui ou marque um xizinho. Olha só, aqui embaixo nós temos como que você vai baixar esse jogo aí, seja no celular, tá?
Você pode baixar esse aplicativo, dependendo do sistema operacional do seu celular. Esse joguinho só dá para ser jogado pelo celular. Então, quem tem celular iOS vai baixar dessa forma. E quem tem Android, o celular for Android, vai baixar desta forma, certo? Então, essa é a nossa lição de matemática e depois a gente volta para a nossa correção.